Pois é, geada fora de época, os temporais, o frio no verão, essas variações todas no tempo são um reflexo de um descontrole climático que atinge o sul de Minas e não é de hoje. Acompanhe na reportagem. E se eu te perguntasse o que você tem achado do tempo, do clima? Não tá muito normal não, porque sempre faz sol, direto chove, né? Tá meio diferente. E bota diferente nisso, Flávio. No segundo mês de 2022, a chuva de granizo provocou calamidade em Santo Antônio do Amparo. Perto de 700 famílias ficaram desalojadas. Mais de 300 casas ficaram com esse aspecto de peneira. E era só o começo de muitas outras intempéries na região. Ô, gente, tem misericórdia da minha vida. O granizo voltou a aparecer e com força. Levou 8 meses, mas o gelo veio com tudo e transformou a paisagem da rodovia Fernão Dias. Enquanto a estrada no sul de Minas parecia a visão de outro país, na zona rural de São Gonçalo do Sapucaí, os estragos assustaram. Várias plantações de uva de mesa foram arrasadas e criadores de animais e outras culturas perderam tudo. Na cidade, a devastação foi ainda mais impressionante. 38 famílias foram abrigadas nesta escola pública. A prefeitura estima em R$ 2 milhões o valor para reconstruir centenas de telhados destruídos pelas chuvas de pedra. Eu lutei tanto para conseguir a minha casinha, conseguir as coisas que eu tenho, mas fazer o quê? Para o climatologista, a frequência das chuvas de granizo é o sinal de um momento de mudança climática. A nossa capacidade de gerar correntes ascendentes, né, para o nosso público entender, aquelas áreas onde o ar sobe, inclusive os urubus aproveitam para não gastarem muita força e subirem, né? Então, essas áreas nós estamos agora vendo elas surgirem com mais frequência e com muito mais força. Então antes, o que acontecia? Quando elas surgiam, elas tinham uma força que era suficiente apenas para fazer esse ar úmido subir. Chegava lá em cima, ele resfriava muito rápido, formava gotículas pequenas e quando elas desciam, ao encontrarem esse ar que subia, elas encontravam um ar que não estava tão forte, então elas conseguiam cair com um tamanho pequeno. Hoje, quando elas vão começar a cair, elas encontram na base das nuvens uma corrente ascendente muito forte. E aí o que acontece? Elas voltam e sobem junto com aquele outro ar que está sendo resfriado. Só que nesse processo elas vão aumentando de tamanho porque mais partículas vão grudando nela. Aí elas descem e de novo vão agregando. Chega na base da nuvem, ainda não tem peso suficiente para vencer esse ar que está subindo, então volta. No momento em que elas ficarem grandes o suficiente para vencer esse ar, vai acontecer o quê? Elas vão estar numa dimensão e num peso que, infelizmente, se eu lembrar que tudo é atraído em direção à Terra, a uma constante, né? Nós chamamos a força da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando elas chegarem aqui embaixo, o impacto vai ser medonho. E estão ficando cada vez maiores justamente por quê? Porque estão ficando cada vez mais fortes essas áreas de baixa pressão que provocam o sorgimento do ar úmido. E o frio? Em novembro tivemos queda brusca da temperatura. Foram dias de mínimas entre 5 e 7 graus Celsius. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos perceber que ele mesmo, o frio, está diferente no sul de Minas. Em junho do ano passado, as lavouras de café enfrentaram temperaturas anormais para a cultura. Na fazenda experimental da Ipamig, em Três Pontas, foram registradas temperaturas perto dos 3 graus. Condição considerada imprópria para o desenvolvimento da planta. Mas o pior ainda estaria por vir. No fim de julho, Minas Gerais teve mais de 150 mil hectares de café destruídos pela pior geada já registrada na história. Essa lavoura em Campos Gerais sofreu com o frio intenso de 2021. Depois de mais de um ano, os cerca de 6 hectares começaram a reagir. E o João Paulo esperava colher de novo em 2023. Esperava, né, João Paulo,
porque em novembro o gelo voltou, agora em forma de granizo. Uma tristeza muito grande, né? Porque a expectativa seria aí de colher pelo menos uns 50 sacos por hectare no ano que vem, né? Para a gente pagar os custos, né? Hoje está muito caro para se manter a lavoura. Então, assim, é uma frustração muito grande, só que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. E a expectativa agora de recuperar para 2024, ela começar a diluir esses custos. Realmente a chuva de granizo perturbou bem a safra deste ano, né, de 22, essa próxima safra vindoura, porque aqui no nosso município de Campos Gerais atingiu mais ou menos 2.000 hectares de lavoura, sendo 1.000 hectares 50%, né, da safra prevista, e os outros 1.000 realmente estragou. As pessoas tendo que realmente podar a lavoura. Mas se por um lado o asfalto e o concreto têm ocupado cada vez mais as nossas superfícies, contribuindo para desequilibrar a nossa atmosfera, por outro, a presença da água pode ser uma importante aliada para reorganizar as coisas. A água, ela possui um calor específico diferente da terra. Então, o que nós queremos dizer com isso, né? A água, ela consegue assimilar melhor esse ganho de energia, evitando que respostas muito rápidas sejam dadas. A terra não. Você pode observar que, a depender do lugar, o sol, né, quando começa a brilhar, o pessoal fala, nossa, rapaz, está rachando mamona. Aí você olha no asfalto, já está como se ele estivesse suando, tremendo, né? Então, o que acontece? Os lugares que não têm um grande volume de água para absorver um pouco dessa interferência e minimizar a resposta, eles acabam tendo respostas imediatas. Bom para a atmosfera e para a economia. Para nós, o ideal é o reservatório cheio. Agora, nós temos que torcer para eles manter pelo menos essa cota do 762. Porque com 762, o pessoal anda no lago inteiro. Agora, se ela baixar disso, aí já vai começar a cair de novo, né? Com água é bom para todo mundo? Para todo mundo. Desde do vendedor de picolé na rua, ao hotel, as pousadas, os restaurantes, todo mundo. Mas, apesar disso, as perspectivas não são promissoras. As projeções do professor para o médio prazo chegam a alarmar. Nós vislumbramos que o cenário vai ser de caos, assim, me perdoem a palavra, porque a gente pode parecer alarmista, mas eu digo caos atmosférico, aonde, em determinados momentos, a conjuntura vai ser extremamente desfavorável à habitualidade. E aí você vai vivenciar situações extremas que não vamos dizer que elas não ocorriam, mas elas ocorriam mais a miúde. Ocorria uma a cada 30, 40 anos. Agora elas vão ocorrer a cada 3, 2 anos. Por quê? Porque a atmosfera está sofrendo uma perturbação, uma interferência como nunca antes ela sofreu. Continuamos derrubando árvores. Continuamos substituindo a paisagem, onde havia vegetação, colocando concreto e asfalto. A frota de veículos, a queima de combustíveis, as queimadas continuam aumentando, lançando gases de efeito estufa na atmosfera. Gente, infelizmente a conta é simples. Nós continuamos promovendo tudo aquilo que impacta e desestabiliza a atmosfera. Não tem como esperarmos que o resultado seja diferente. Pois é, um caos climático que a gente já vem vivenciando, né? E o tempo continua abafado nesse primeiro dia útil do ano. Teremos variações, viu, de quantidade de nuvens carregadas. Então pode chover a qualquer momento, a partir de agora, no início da tarde. As pancadas seguem estáveis até a noite. O risco de temporais continua alto e com possibilidade de chuva de granizo. Vamos lá para fora para dar uma olhada? No tempo, você vê aí imagens ao vivo de Poços de Caldas. Olha só essa imagem, céu muito nublado na cidade. Segunda-feira amanheceu com sol, viu? E aí o tempo foi fechando ao longo da manhã. Neste momento, os termômetros estão marcando 23 graus. Tem previsão da temperatura subir um pouquinho e pode atingir os 26 graus mais para o meio da tarde, chuva a qualquer momento. Para as cidades próximas também, viu? Os detalhes para os próximos dias eu te mostro aqui, ó. Tem previsão de 16 milímetros de chuva para amanhã com máxima de 27 graus, é a máxima prevista na semana. Aí a temperatura começa a cair e aumenta o volume de chuva.
Quarta-feira é o volume maior, previstos 48 milímetros de chuva, então, na quarta-feira para Poços de Caldas. Situação parecida em Pouso Alegre. Olha só como está o tempo na cidade neste momento. Sol entre nuvens e vão aumentando ao longo do dia, termômetros na casa dos 28 graus, não deve passar disso. Isso é a previsão de Pouso Alegre. E amanhã tem previsão de chuva também, a máxima deve atingir os 29 graus amanhã. Na quarta, mínima de 17, máxima de 24. Temperatura também cai bastante e aumenta o volume de chuva, assim como em Poços de Caldas. Volume maior também para quarta-feira, 48 milímetros. E Varginha choveu forte ontem à noite, a segunda amanheceu muito nublada também, com chuviscos em alguns pontos da cidade. Termômetros agora na casa dos 23 graus, pode subir ligeiramente e chegar aos 24. Para os próximos dias, o que a gente tem de previsão é a mesma, de Poços, Pouso Alegre, a máxima amanhã de 29, temperatura cai, máxima deve chegar aos 24 na quarta-feira e 48 milímetros previstos para a quarta, depois cai um pouquinho na quinta, previsão de 44 milímetros. Em Passos, a temperatura já é um pouco mais quente, 28 graus neste momento, mas tem previsão de subir mais, pode atingir lá na casa dos 32 graus no meio da tarde. E aí a chuva chega. Agora à tarde, então, pode cair bastante água e a qualquer momento, viu? Para os próximos dias, terça-feira, os termômetros devem variar entre mínima de 20, máxima de 30 graus. Na quarta, a máxima chega aos 27. É a máxima também quando deve cair 36 milímetros de chuva, que é o volume maior ao longo da semana em todas as cidades do sul de Minas. O volume maior está previsto para quarta-feira, então. É muita chuva que ainda vem por aí, viu? Então, a temperatura deve cair um pouquinho e a chuva aumenta, Thiago. Então, vocês viram, por enquanto, sem trégua da chuva, né? Sem trégua. Tá certo, Débora. Muito obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo.